Bem-vindo ao canal Saber Linguagem. Hoje nós seguimos comentando questões de concurso que abordam conceitos discutidos nos textos de Bakhtin e do Círculo. Vamos lá para a nossa primeira questão. Essa primeira questão não traz diretamente o nome do Bakhtin, mas você vai poder acompanhar e observar que ela se relaciona com conceitos do universo bakhtiniano. Alguns que são realmente conceitos bakhtinianos e outros que são derivados dos textos do Bakhtin e do Círculo. Vamos à questão. A banca é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, IFES. O cargo é professor da área de Letras, Língua Portuguesa, concurso do ano de 2023. Leia o texto a seguir para responder à questão. Coloquei adaptado, porque esse texto fazia base, era referência para duas questões, mas eu encontrei apenas uma. Quem sabe depois eu encontre a outra, e se ela tiver relevância para as nossas discussões, eu trago no próximo vídeo. Então temos o seguinte texto: Vendo imóvel. Em ótima localização, tive passando pela primeira vez e à primeira vista fiquei assim, sem reação, vendo imóvel. Poemas classificados Bruno Félix. Na sequência, nós temos a fonte desse texto e a pergunta. O texto acima apresenta a forma do gênero textual anúncio classificado, porém lembra a construção convencional de um poema. De acordo com Marcuski, 2008, o termo que melhor traduz o fenômeno da mescla de forma e função dos gêneros textuais, cujo poema de Bruno Félix é um exemplo, é A. Dialogismo, B. Hibridização, C. Intertextualidade, D. Intergenericidade ou E. Interdiscursividade. Bom, esse texto do Marcuski, nesse texto, o professor Luiz Antônio Marcuski, ele faz uma clara conexão com o texto Gêneros do Discurso do Bakhtin. Por isso, quando nós vamos pensar nesse texto do Marcuski, nós precisamos necessariamente ler o texto Gêneros do Discurso do Bakhtin, correlacionar com o texto Gêneros do Discurso do Bakhtin. Como vocês veem, o Marcuski ele opta pela expressão gêneros textuais, diferentemente do Bakhtin, que traz gêneros discursivos. Bom, mas qual é a pergunta? Então nós temos aqui um poema cuja forma, cujo formato lembra um anúncio declassificado. Então, na verdade, eu tenho uma relação entre dois gêneros. Eu tenho a função de um gênero, que é a função estética, a função de criar emoções, e o formato de outro gênero, a forma de outro gênero, que é de um anúncio classificado. Essa relação entre forma de um gênero e função de outro gênero é aquilo que o Marcuski vai chamar de intergenericidade. Entre genericidade e gêneros, relação entre gêneros. Então eu tenho uma relação entre diferentes gêneros textuais ou uma relação entre diferentes gêneros discursivos ou gêneros textuais cuja nomenclatura o Marcuski prefere. Vamos lá nesse caso específico. Qual é a função? Aqui a função é do gênero discursivo poema. A função é estética, é suscitar emoções, é relatar para o amado, para a amada, o amor que se sentiu por ele. Então você tem um eu lírico falando como se sentiu ao ver pela primeira vez aquele outro amado, amada. Mas a forma não parece tanto quanto de um poema. A forma nos remete ao gênero anúncio classificado ou anúncio declassificado. Nós temos a forma de anúncio, mas não está ofertando, vendendo nada. E eu estou enfatizando isso porque esse tipo de questão da intergenericidade ela é muito presente em concursos públicos. Para você não errar essa questão, você sempre tem que pensar que o principal é a forma, não a. Desculpa, que o principal é a função, não a forma. Qual é a função desse texto? A função desse texto é vender algo ou é emocionar? É estética. É estética. Então, a função é mais importante. O gênero que define esse texto especificamente é pela sua função. E a função aí é a função de poema. Essa é a função principal, ainda que ele tenha a forma, o formato, a estrutura composicional de um anúncio. Vamos voltar para lá.
Então, nós temos aqui a função do poema na forma do anúncio de classificado. Essa relação entre diferentes gêneros discursivos ou diferentes gêneros textuais é chamada pelo Marcuse de intergenericidade. No caso, para eu acertar essa questão, eu precisaria necessariamente conhecer esse conceito. Esse conceito do Marcuse e outros conceitos também relevantes e que costumam cair muito em concursos públicos, como a questão dos tipos textuais, dos gêneros textuais, a relação, como nós estamos vendo, da intergenericidade. Todos esses conceitos são abordados no texto Gêneros Textuais, Definição e Funcionalidade do Marcuse, que eu comentei no vídeo que eu estou aí trazendo para vocês no slide, que é o vídeo Gêneros Textuais versus Tipos Textuais, que eu vou deixar aqui também na descrição deste vídeo, caso você não consiga encontrar nos vídeos do canal. Então é um vídeo bastante relevante para quem está prestando concursos públicos. Vamos lá para a questão? Bom, essa questão é uma questão que não suscita discussões, porque essa relação entre forma e função de gêneros textuais é o que o Marcuse chama de intergenericidade. E aqui a questão traz um poema do Bruno Félix, que é um exemplo, certo? Inclusive, veja, a própria banca já diz que é um poema, e é realmente um poema, não é um anúncio. Mas nesse vídeo eu comento outros exemplos do Marcuse, então vale a pena para quem está prestando concursos públicos, tudo bem? Não se trata de dialogismo, dividização, intertextualidade e interdiscursividade. Vou deixar aqui também no link deste vídeo alguns vídeos do canal em que eu falo sobre dialogismo, sobre intertextualidade, sobre se intertextualidade é ou não um conceito bakhtiniano. Como eu disse, a discussão do Marcuse ela deriva do texto Gêneros do Discurso, do Bakhtin, e outros conceitos também, como dialogismo, que é um conceito do Bakhtin, e intertextualidade, que é um modo de ler o dialogismo por alguns pesquisadores, especialmente a Júlia Kristeva, que são derivados dos textos das reflexões do Bakhtin. Então, nós vemos aqui que, embora a questão não traga explicitamente o nome Bakhtin, nós temos uma questão de concurso que aborda, a meu ver, conceitos bakhtinianos, e é por isso que eu trouxe aqui para conversar com você. Vamos para a próxima questão. A banca é a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, AMAUCE, prova da Prefeitura de Ceará para o cargo de professor da área de língua portuguesa e o ano de realização 2023. Ao afirmar que a forma do enunciado, seu estilo e composição é determinada pela relação de valor que o locutor estabelece com a realidade representada no discurso, Bakhtin, em 1926, indagava sobre como dar-se-ia esse processo de representação do discurso com a situação extraverbal que o engendra. A resposta à indagação foi o emprego de um método de análise que comportava o contexto extraverbal, que para o autor russo seria composto por 3 aspectos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente esses 3 aspectos. Alternativa A: o horizonte cultural, o conhecimento e a compreensão da situação e a linguagem social. B: o horizonte espacial, o conhecimento e compreensão da situação e a linguagem social. C: o horizonte espacial, o conhecimento e compreensão da situação e a avaliação. D: o horizonte cultural, o conhecimento e a aceitação da situação e a linguagem social. E o horizonte cultural, o conhecimento e compreensão da situação e avaliação. Vou voltar lá para a questão. Qual é essa questão, a meu ver, ela tem vários problemas. Bom, nós vemos aí um certo, já para comentar os aspectos, um certo, a meu ver, descaso da própria banca que traz 2 grafias de extraverbal com hífen e extraverbal sem hífen, certo? Bom, então isso já mostra um certo, a meu ver, descompromisso aí com a elaboração das questões. Mas, além disso, isso é um problema recorrente, como nós temos visto aqui nas questões, a banca, ao invés de trazer o texto do Bakhtin, ela traz o texto de um comentador. Felizmente, nesse caso, é um texto muito bom, da professora Vera Lúcia Pires, que o texto é muito interessante, muito relevante, mas aí eu observo que esse texto é de 2002. Ou seja, foi escrito há 20 anos, há mais de 20 anos. Ou seja,
há algumas questões que no nosso universo bakhtiniano já foram superadas. Entre essas questões é referir a esse texto de 1926 como sendo do Bakhtin. Quando eu li Bakhtin em 1926, eu logo associei. 1926 é um texto do Voloshinov. Que texto é esse? Bom, esse texto ele já foi traduzido, em algumas traduções ele aparece como Discurso na Vida e Discurso na Arte, e atualmente nós temos ele traduzido com o título de A Palavra na Vida e a Palavra na Poesia para uma Poética Sociológica. Esse é o título do texto. E esse texto ele integra o livro do Voloshinov, A Palavra na Vida e a Palavra na Poesia, ensaios, artigos, resenhas e poemas, que tem a organização, tradução, ensaio introdutório e notas das professoras Sheila Grillo e Ekaterina Volkova Américo. Bom, olha que interessante. Nós temos aqui, então, uma edição no Brasil que reúne toda a produção conhecida do Voloshinov ou do Voloshinov, com exceção de Marxismo e Filosofia da Linguagem. Então, se você tem essa edição aqui do Voloshinov, A Palavra na Vida e a Palavra na Poesia, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui mais certo. Se você tem esta edição e o Marxismo e Filosofia da Linguagem, você tem toda a produção do Voloshinov. Então, é um trabalho muito interessante das professoras Sheila Grillo e Ekaterina Américo, que compilaram e traduziram toda a produção do Voloshinov. E deram por título a essa organização A Palavra na Vida e a Palavra na Poesia, que é um dos textos que integra essa coletânea de textos, certo? E que é o texto de 1926 a que faz referência à questão. Mas na questão, a questão fala que o texto é do Bakhtin, 1926. Sim, e lembrando que o texto da professora Vera Lúcia Pires, que é o texto referenciado aqui, ele é de 2002, não se podia esperar algo diferente, porque lá em 2002 nós realmente atribuíamos a muitos textos do Voloshinov e mesmo do Medvedev a autoria do Bakhtin. Isso vem mudando mais recentemente. Então, quando você vai fazer um concurso público, vai prestar um concurso público, e a banca elaboradora do concurso, a meu ver, deveria estar mais atenta a essas mudanças e buscar as fontes mais atualizadas. Bom, dito isso, o que eu me propus a fazer? Fui encontrar o trecho em que se fala sobre essa questão do contexto aí no texto do Voloshinov. Então, aqui é um trecho do Palavra na Vida e a Palavra na Poesia, que o Voloshinov ele está descrevendo uma situação para que nós possamos entender a importância de entender o contexto para compreender o valor das palavras. Então, ele faz a seguinte situação. Imaginemos duas pessoas em uma sala, as duas em silêncio. Uma diz, puxa, e a outra permanece em silêncio. Esse puxa diz muito pouco para nós que não conhecemos o contexto, mas pode ser amplamente significativa para quem conhece aquele contexto. E é isso que o Voloshinov comenta aqui. Ele vai dizer o seguinte. Então, o que nos falta então? Aquele contexto extraverbal no qual a palavra puxa fazia sentido ao ouvinte. Esse contexto extraverbal denunciado é composto por três aspectos. O horizonte espacial comum dos falantes, a unidade do visível, o quarto, a janela em que eles estão, o conhecimento e a compreensão da situação comum aos dois, eles entendem porque um está falando puxa, e, finalmente, a avaliação comum dessa situação. Esse puxa é um puxa de alegria, é um puxa de tristeza, de lamento, e aí? Nós não conhecemos, mas esses falantes que compartilham o contexto extraverbal, ou seja, compartilham o horizonte espacial, o conhecimento e a compreensão da situação comum e a avaliação comum dessa situação, eles conseguem entender essa palavra. Bom, do meu ponto de vista, essa é uma questão bastante capciosa, porque você precisaria ter lido esse texto e, além de tudo, se recordar especificamente de uma passagem muito específica. Por quê? Por exemplo, as alternativas horizonte cultural ou horizonte espacial, e horizonte espacial é a resposta esperada nesse caso,
Mas o horizonte cultural também poderia ser, porque nós sempre consideramos o horizonte cultural do outro nas nossas falas, nós sempre consideramos, como diz o Bakhtin, os gostos, os valores, os preconceitos do outro quando nós produzimos o nosso enunciado. Então, nesse caso, a alternativa, escolher a alternativa correta dependeria da leitura desse texto, que não é um texto tão lido, e num concurso público, mais uma vez fica aqui a minha indagação se deve ser cobrado um texto que não é tão lido, embora seja um texto excelente, e, além de tudo, o candidato tem que decorar uma passagem específica que fala a respeito desses 3 aspectos do contexto extraverbal. A alternativa correta é a alternativa C, o horizonte espacial, o conhecimento e compreensão da situação e a avaliação, que são esses 3 aspectos que esses falantes compartilham: o horizonte espacial, o conhecimento e a compreensão da situação em que eles vivem e como eles avaliam essa situação. É uma questão que dificilmente caberia recurso, mas, a meu ver, é uma questão bastante injusta com o candidato. Vamos para a próxima questão. Banca. Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, AMAUCE, Prefeitura de Ceará, Professora Área de Língua Portuguesa 2023. O enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, estritamente delimitada pela alternância dos sujeitos falantes e que termina por uma transferência da palavra ao outro por algo como um mudo dixi, percebido pelo ouvinte como sinal de que o locutor terminou. Essa alternância dos sujeitos falantes, que traça fronteiras estritas entre os enunciados nas diversas esferas da atividade e da existência humana, conforme as diferentes atribuições da língua e as condições e situações variadas da comunicação, é diversamente caracterizada e adota formas variadas. É no diálogo real que esta alternância dos sujeitos falantes é observada de modo mais direto e evidente. Os enunciados dos interlocutores, parceiros do diálogo, a que chamamos de diálogos subjetivos, alternam-se nele sem regularidade, respostas alternam-se nele sem regularidade, posição responsiva podem ou não alternar-se regularmente nele, réplicas alternam-se regularmente nele e retóricas alternam-se regularmente nele. Vamos voltar lá para a questão? Então, essa questão aqui, ela traz uma espécie de paráfrase dessa questão do enunciado como uma unidade real da comunicação discursiva. Eu falo sobre esse enunciado real nos 3 vídeos em que eu abordo o texto Os Gêneros do Discurso. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, para que você possa entender qual é a discussão que está se colocando aí. Embora ele traga toda essa descrição longa aí da questão do enunciado, da alternância dos sujeitos, que passa para o outro a partir do dixi discursivo, quando eu já disse tudo que eu queria dizer e o outro está autorizado a me responder, a pergunta especificamente dentro do concurso é a seguinte: no diálogo real, esta alternância entre os sujeitos falantes, eu falo, aí eu me calo, o outro responde, ela é observada de modo mais direto e evidente onde? No diálogo real. Porque em um texto isso também acontece. O autor falou e agora é a minha vez de responder. Eu leio, há uma alternância de autor para mim, agora na posição de leitor. Os enunciados dos interlocutores, que são os parceiros do diálogo, como se chamam esses enunciados? E aqui eu teria que saber, conhecer a terminologia bakhtiniana, digamos assim, para eu entender o seguinte. O Bakhtin fala o seguinte: eu produzo um enunciado e esse enunciado ele pode ser respondido pelo outro na forma de uma réplica. Esta é a palavra que o Bakhtin emprega. Então ele fala que eu produzo um enunciado e o outro me responde por meio de uma réplica. E essa réplica do outro pode suscitar uma nova réplica minha e pode haver essa alternância entre as réplicas, o que faz com que seja a alternativa D a alternativa correta. Mais uma vez, né, nós vemos aqui que é uma questão talvez um pouco preguiçosa, digamos assim, que vai lá buscar uma questão bastante específica da terminologia bakhtiniana. Mais uma vez, eu vou deixar indicado para você. Se você quiser entender melhor aí essa discussão, vá lá aos vídeos
em que eu discuto o texto Os Gêneros do Discurso. É isso. Então, nós temos visto aí essas questões de concurso, questões que nem sempre estão bem elaboradas do meu ponto de vista, que poderiam trazer outros conceitos e outras abordagens que seriam mais eficazes, mais eficientes e mais justas para com os candidatos. Mas esse é o cenário que nós temos. Eu espero que este vídeo tenha contribuído para você ir aprendendo um pouco mais sobre os conceitos bakhtinianos e também dirimindo as suas dúvidas para futuros concursos públicos. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.